De onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Se nós não soubermos de onde viemos, nós também não saberemos para onde estamos indo. Se as nossas ideias com relação à nossa origem forem confusas, vou repetir, se as nossas ideias, os nossos conceitos sobre a nossa origem forem confusas, também o nosso pensamento, a nossa ideia quanto ao futuro será confusa. O evolucionismo coloca você no passado, num jardim zoológico, dizendo que você é de origem animal. Você aceita isso? Isso é com cada um. Se você fica feliz em saber que você é de origem animal, que o seu antepassado era um animal, era um chimpanzé, um orangotango, se você crê que você veio de um jardim zoológico, eu não acredito assim, porque a Bíblia não ensina desta forma. Satanás quer transformar o jardim do Éden de Deus, conforme a Bíblia diz, num jardim zoológico. Satanás quer transformar a imagem divina, a semelhança divina com a qual você foi criado, a semelhança de Deus. Satanás quer fazer com que você pense que você foi criado à semelhança de um macaco. Satanás tenta ridicularizar as coisas de Deus. Satanás tenta destruir as coisas de Deus, denegrir as coisas de Deus. Queridos, o evolucionismo tem tomado conta do mundo, das universidades, dos intelectuais, porém não passa de uma teoria. Os seres humanos criaram no lugar do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os seres humanos estão criando outros deuses. Vocês já ouviram falar do Deus Charles Darwin? Eles colocaram Charles Darwin como sendo o Deus Pai, porque disseram que Charles Darwin criou o mundo através da evolução. Ele criou isso aí, ele inventou isso aí. Charles Darwin era um pastor frustrado, que nunca exerceu o ministério. Estudou para ser pastor, mas nunca foi pastor. Revoltou-se contra Deus e criou a teoria, então, de que o homem veio dos animais. O pai dele não queria isso para ele, porque o pai dele pagou os estudos para que ele estudasse para ser pastor. Mas, queridos, a sociedade moderna está colocando Charles Darwin como se fosse o Deus Pai, o Criador do mundo. E colocaram no lugar do Deus Filho, aquele que veio nos redimir, aquele que veio nos resgatar, colocaram Freud. Já ouviram falar de Freud? Eles dizem que Sigmund Freud é aquele que resgatou a humanidade dos tabus. Freud veio para resgatar a humanidade dos tabus. Tabus do sexo, tabus de tudo. E no lugar do Espírito Santo colocaram um homem chamado Karl Marx. Karl Marx é conhecido na sociedade hoje como o Consolador, porque ele veio com promessas de um mundo melhor, de uma sociedade perfeita. Vocês sabem que isso não existe. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não podem ser substituídos por deuses com pés de barro, como Darwin, como Freud, como Karl Marx. Nós cremos na Bíblia, por isso nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Nós não cremos que fomos criados num jardim zoológico, mas num jardim chamado Jardim do Éden, que ficava logo ali no Iraque. Vocês sabiam que o Jardim do Éden se localizava ali no Iraque? Hoje, se você visitar o Iraque, está só destruição ali. Bombas, terrenos minados, muito deserto. Mas no passado, aquele ali era um paraíso. Ali estão os rios Eufrates e o rio Tigre. A Bíblia diz em Gênesis, abra sua Bíblia, né? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. A Bíblia diz que, passando por dentro do Jardim do Éden, existiam 4 braços de rios. 4 braços de rios passando por dentro do Jardim do Éden. E o primeiro rio, capítulo 2 de Gênesis.
Aí logo na primeira página, na segunda página nós estamos estudando. Ontem nós estudamos com vocês as duas últimas páginas da Bíblia. Capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipse. É o final da Bíblia. Hoje nós estamos estudando com vocês os dois primeiros capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis. Os últimos dois capítulos são muito importantes. E os dois primeiros também são muito importantes. A maneira como Deus começou a Bíblia e a maneira como Deus concluiu a Bíblia é muito importante. Por isso nós dedicamos ontem e antes de ontem para estudar com vocês capítulo 20, 21, 22 de Apocalipse. E hoje vamos estudar com vocês capítulo 1 e 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, vamos ver então o verso 8. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs o homem que tinha formado. Onde ficava? No Oriente. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Duas árvores. A árvore da vida, que dá vida para aquele que come, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não poderia ser comida. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em quantos braços? 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este nós não sabemos mais, deve ter secado, ninguém tem conhecimento deste rio Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Esse também não se conhece mais, e este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é conhecido, este existe ainda hoje. Está lá no Iraque este rio, Tigre. E o que mais? E o quarto rio é Eufrates. Este também ainda existe. Queridos, o Jardim do Éden era real, localizado num ponto geográfico real. E Adão e Eva, quando foram colocados no Jardim do Éden, eles eram reais. Era um casal. Era um homem e uma mulher. A semana da criação que está na Bíblia, queridos, é uma semana real. Não é fictícia. Foi Deus quem criou a primeira semana no mundo. Interessante, irmãos, que o ano pode ser comprovado cientificamente, 365 dias do ano, pode ser comprovado astronomicamente. É o tempo que a Terra dá o giro aonde? 365 dias é o tempo que a Terra leva para dar o giro aonde? Em torno do Sol. Isso pode se comprovar cientificamente. O mês pode ser comprovado cientificamente, porque o mês é o tempo em que a Lua leva para dar o giro aonde? Em torno da Terra. E o dia também pode ser comprovado científica e astronomicamente. Como é que eu posso comprovar que um dia tem 24 horas? O que acontece em 24 horas? A Terra dá o giro em torno de si mesma. O dia, o mês e o ano são comprovados astronomicamente, cientificamente. Agora, queridos, aqui está o ponto para derrubar o ateu. Tem algum ateu aqui hoje? Não levante a mão. Porque se tiver, ele vai ficar confuso. Vocês sabem o que diz a Enciclopédia Britânica? Pode ler lá na Enciclopédia Britânica. Aqueles que recusam o registro de Moisés, Gênesis, Êxodo, esses livros de Moisés, os primeiros livros da Bíblia, que falam da criação do mundo. Aqueles que recusam e não creem nos registros de Moisés, eles ficam confusos quanto à origem da semana. Porque, queridos, no mundo todo, eles adotaram uma semana de 7 dias. Qualquer parte do mundo, países cultos, países incultos, países cristãos, países pagãos, entre os índios, entre os mais longínquos lugares, onde ninguém jamais chegou. Quando você chega lá, você descobre que eles têm uma semana de 7 dias. O ano deles pode não ser igual ao nosso, o mês deles pode não ser igual ao nosso,
Mas a semana deles é igual à nossa. Uma semana de 7 dias. Quem inventou a semana de 7 dias, que não pode ser comprovada astronomicamente? A semana não pode ser comprovada cientificamente, porque a semana é um grupo de 7 dias de 24 horas, criados de forma sobrenatural. Criados de forma sobrenatural. Não tem outra explicação. Por isso a Enciclopédia Britânica diz que aqueles que recusam o registro de Moisés aqui na Bíblia, eles ficam confusos com relação à origem da semana. E eu pergunto para o ateu, se não existe Deus, e se o que a Bíblia ensina não é verdade, então me explique por que o mundo todo tem uma semana de 7 dias. Quem combinou? Que concílio, que reunião fizeram para tratar, olha, vamos todos nós adotar uma semana de 7 dias? Tá? Todo mundo concorda? Quem é contra? Quando é que eles fizeram este acordo? E em todos os países do mundo, e em todas as tribos indígenas do mundo, todos têm uma semana de 7 dias. Por quê? Como? Não tem explicação científica. Deus colocou na mente humana a ideia da semana de 7 dias. O único país que tentou ser diferente foi a França. Foi em 1789, durante a Revolução Francesa, eles disseram, não queremos mais Bíblia. Queimaram as Bíblias, fecharam as igrejas, pegaram uma prostituta lá e colocaram ela num andor. Sabe o que é andor? Quando as pessoas começam a carregar os santos no ombro aqui, vão carregando, numa procissão, vão carregando o santo pela rua, aquilo lá chama-se andor. Eles colocaram uma prostituta sentada em cima do andor e foram naquela procissão pelas ruas de Paris, chegaram em frente à Catedral de Notre Dame e entronizaram a prostituta como sendo a deusa da razão. Se vocês tiverem oportunidade de ir a Nova York, vocês vão à Estátua da Liberdade e lembrem-se que não é a Estátua da Liberdade. É a deusa da razão, aquela ali. É uma cópia da deusa da razão. Foi um presente que a França fez para os Estados Unidos, aquela estátua. Queridos, a deusa da razão é um protesto contra Deus. Não existe Deus, a nossa razão é Deus. Não existe Bíblia, queimaram as Bíblias, fecharam as igrejas. E não existe semana também. Destruíram a semana de 7 dias e criaram, lá na França, em 1789, o mês de semanas de 10 dias, 3 semanas de 10 dias. E o feriado seria o 10º dia. Bagunçou tudo, não é? Mas só a França fez isso, ninguém mais. E a França só fez por 4, 5 anos. O negócio ficou tão feio, tão ruim, que eles voltaram atrás para a semana de 7 dias. Queridos, Deus não permitiu até hoje mudar a semana, porque se Deus permitir que se mude a semana, nós ficamos perdidos no tempo. Então nós não vamos ter mais um padrão divino para descobrir qual é o 7º dia da semana. Deus não permitiu nunca se mudar a semana. A primeira semana está em Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia. Vamos lá para o capítulo 1 e o verso 1. Vejam como a Bíblia começa no capítulo 1, verso 1. Primeiro verso da Bíblia diz assim, leiam comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? Nós não sabemos. No princípio. Quantos milênios atrás? Nós não sabemos. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, num princípio muito distante, Deus lançou as galáxias no universo. E lançou a nossa galáxia também, que se chama Via Láctea. E queridos, lançou os milhões e bilhões de galáxias. Cada galáxia com seus milhões de sóis. E cada sol com seus milhares de planetas. No princípio, nós não sabemos quando foi. O capítulo 1, verso 1, fala que um dia Deus lançou as galáxias no céu. E os planetas e os astros. Agora o verso 2, ele dá um zoom. O verso 2 dá um zoom. E vem, e foca o planeta Terra. O verso 1 foca o universo. O verso 2 em diante foca o planeta Terra. Daqui para frente, do verso 2 em diante, está focando somente o planeta
Terra, que é um dos menores que existe no mundo, né? É um grãozinho de areia no universo. E vejam o verso 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então já existia o planeta, mas era sem forma e vazio. E havia abismo, né? Escuridão envolvendo. E aí diz o verso 2, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Ou seja, envolvendo a terra, toda a terra estava envolta em águas. Naquele tempo a terra estava envolvida em água 100%. Hoje a terra está envolta em águas quanto por cento? 70%. Em torno de 70%. Se hoje ainda 70% da terra é água, interessante, né? 70% da terra ainda é água. Naquele tempo era 100%. Agora, veja como é que Deus começou a semana da criação. Verso 3. Disse Deus: haja luz. As trevas deixaram de existir e surgiu a luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia. E as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. O dia primeiro. E disse Deus, verso 6, vai me acompanhando: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, que é o céu atmosférico, isso que você vê em cima de você, chama-se expansão. E fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. As nuvens que estão lá em cima na expansão também é água. A nuvem também é água. Então ficou água embaixo e água em cima, na expansão. Isso foi no segundo dia. E aí o versos 8 diz: e Deus chamou a expansão céus. E foi a tarde e amanhã o dia segundo. Agora o terceiro dia. Leiam comigo, verso 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. Essa terra é somente 1/3 da terra, não é? Existem 2/3 de água e 1/3 de terra. A porção seca, Deus chamou terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E ainda no terceiro dia, Deus disse o quê? Verso 11. Leiam comigo. Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã no dia terceiro. Você crê na semana da criação? Eu creio na semana da criação. Muitos teólogos não creem na semana da criação. Muitos cristãos não creem mais na semana da criação. Eles dizem, não, isso é uma coisa que Deus escreveu só para inventou uma história aí. Isso é historinha para criança dormir. Não. Gênesis capítulo 1 não é uma história para criança dormir. É uma história real da nossa origem. De onde viemos. E se nós soubermos de onde viemos, nós também poderemos saber para onde vamos, onde estamos e para onde vamos. Isso dá norte para a nossa vida, dá direção para a nossa vida. E dá esperança. Por que nós temos grande esperança? Porque nós sabemos de onde viemos, das mãos de Deus. E sabemos para onde vamos, para as mãos do nosso Pai. Estamos indo para abraçar o nosso Pai, abraçar o nosso irmão Jesus Cristo. Nós temos origem honrosa. Não viemos do jardim zoológico. Viemos de uma criação à semelhança de Deus. E temos um futuro glorioso, que é um novo céu e uma nova terra, conforme estudamos ontem. E agora o verso 14 fala sobre os luminares. Leiam conosco. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Verso 15. E sejam para iluminarem
para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior, que é o sol, não é? Para governar o dia, e o luminar menor, para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. Agora, o quinto dia, verso 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, que dia? No quinto dia. As aves, no quinto dia. Verso 21, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. Agora o sexto dia, verso 24. E disse Deus: produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie. O que Deus criou no sexto dia? O gado, os répteis, tudo que anda sobre a terra, ele foi criado no sexto dia. As aves no quinto, os peixes no quinto. Mas os animais foram criados no sexto dia. As bestas feras da terra conforme a sua espécie, assim foi. Verso 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado, e conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Agora o verso 26. Vejam aí a coroa da criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Quero ouvir a voz de vocês agora. Leiam comigo, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Não está claro isso aqui? Deus criou. Não, nós surgimos de um Big Bang, não é? Houve uma explosão, e aí dessa explosão surgiu a primeira ameba, a primeira célula viva, e aí foi se multiplicando, e foi ao longo de eras e eras intermináveis, até chegar hoje no ser humano, no homem. Queridos, precisa muita fé para acreditar no evolucionismo. Precisamos bem menos fé para crer no relato da criação, que fala que um ser inteligente, pensante, que se chama Deus, e a Bíblia dá o nome do Deus, que é YHWH, esse é o nome de Deus na Bíblia, YHWH, 4 consoantes. E o significado do nome de Deus é o eu sou. O eu sou, o grande eu sou, fez isto. E Jesus provou que foi Deus quem criou todas as coisas, pela palavra que saiu da boca de Deus. Porque Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele disse para o pão e o peixinho, que estavam ali, dentro do cestinho, e 5.000 pessoas para comer, ele orou ao Pai e falou: agora pode distribuir. E o que aconteceu com aqueles pães e peixes? Foram se multiplicando, foi criando pão e criando peixe, assim, irmãos, adoidadamente, foram distribuindo, e ainda recolheram 12 cestos que sobraram. Por que Jesus fez isto? Para que ninguém diga que ele não pode, que ele não tem poder para criar. Ele cria. Está morto, ele ressuscita. Está leproso, ele cura. Está cego, ele devolve a visão. Está surdo, ele abre os ouvidos. O que é que Jesus não pode fazer? Nada. Nada existe que ele não possa fazer, porque ele é Deus, todo-poderoso, onisciente, onipresente. E esse Deus se tornou homem, Deus o Filho, enviado pelo Deus Pai, se tornou homem, se tornou um de nós. E agora vêm as pessoas e dizem: eu não acredito no relato da criação. Então você não acredita em nada. Se você não acreditar no relato da criação, você também não vai acreditar na história de como entrou o pecado no mundo. O evolucionismo não crê na existência do pecado. Porque se Deus não criou Adão e Eva também não pecaram.
Se Adão e Eva não pecaram, então ninguém mais é pecador aqui. Então Jesus morreu na cruz, de quê? Ele foi um tolo, então. Ele morreu na cruz porque ele quis, não precisava. Ninguém é pecador, não existe pecado. Se Adão e Eva não pecaram, os filhos também não eram pecadores. Mas se Adão e Eva pecaram, os filhos nasceram o quê? Pecadores. E nós somos pecadores. E Jesus veio para nos salvar do pecado. Aí faz sentido, irmãos. Aí faz sentido. Jesus Cristo, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. A história de Adão e Eva, perceberam aqui que Deus criou homem e mulher? Macho e fêmea? Onde está aqui o terceiro sexo? Porque antigamente só tinha nas fichas assim, homem, male ou female, não é? Macho ou homem ou mulher. Mas agora já tem, não é? Outra opção, uma terceira opção. Na Bíblia só existem duas opções. Ou você casa com homem, ou você casa com mulher. Casamento entre sexos opostos. Mas hoje o mundo está virado. Virado. E pela primeira vez na história dos Estados Unidos, tem um presidente que abertamente aprovou o quê? Casamento do mesmo sexo. Pela primeira vez. E o povo gostou tanto que o reelegeu. A reeleição de Barack Obama foi uma confirmação de que o povo gostou da ideia dele de aprovar o aborto, o assassinato, a matança das criancinhas no ventre da mãe, e também aprovou o casamento entre homem e mulher com mulher. Daqui a pouco vão aprovar também casamento com animais, não é? Com animais. Porque tem gente que se apaixona por animal. Vocês pensam que eu estou brincando? Um dia foi um pastor visitar uma irmã e ela disse, não, porque o meu esposo está me traindo. Mas irmã, traindo como? Com ela. Com ela, só tinha ela ali, só tinha a esposa ali. Com ela. Com ela. E apontava para a porta. Queridos, é de pasmar. Ele traía a esposa com ela. E apontava para a porta. Para a cabra. Para a cabra. Só falta agora, queridos, fazer casamento entre homens e cabras. E isso é queridos, Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. E Satanás quer nos transformar à imagem e à semelhança de demônios. De demônios. Satanás quer destruir a semelhança divina em você. Quando você ama as pessoas, quando você respeita as pessoas, quando você é honesto, quando você é bondoso, quando você fala a verdade, quando você não mente, quando você é misericordioso, quando você perdoa as pessoas, você está tendo atributos, traços de caráter de Deus, de Jesus. Mas Satanás quer que as pessoas tenham traços de caráter dele, de Satanás. De ser violento, de matar, de roubar, de mentir, de perseguir, de ser promíscuo, de não ter família, de acabar com a família. Queridos, Satanás quer acabar com a família humana que foi criada à imagem e semelhança de Deus. E quando ele diz que o capítulo 1, quando Satanás espalhou na terra a história de que o capítulo 1 de Gênesis não é verdade, e hoje as pessoas não acreditam mais que seja literal isto aqui, então ele teve sucesso. Mas nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. No sexto dia. Agora, no sexto dia, tudo estava pronto. Tudo que Deus criou nos 6 dias era perfeito. E quando Deus termina o relato da criação do sexto dia, no capítulo 1, verso 31, vejam o que Deus diz. Verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Não era bom, irmãos, era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Agora, no 7º dia, Deus fez algo diferente. Algo diferente. No 7º dia, ele fez o descanso. O descanso.
E não pensem que ele fez o descanso para descansar, não. Ele fez o descanso para adorar. Porque quando ele fez o descanso, Adão e Eva ainda não tinham pecado e não existia cansaço. Não tinha esse negócio, não me aguento mais, eu estou um trapo. Não existia isso. Adão e Eva eram perfeitos, não existia cansaço. Mas Deus já fez o quê? Descanso chamado sábado. Sabbath. Sábado. Quer dizer, descanso. Foi feito no jardim do Éden, antes do pecado. Sabem que existem duas instituições sagradas que foram feitas no jardim do Éden e que existem até hoje? A primeira instituição que foi feita no jardim do Éden e que existe até hoje, a primeira é o casamento. Quando ocorreu o primeiro casamento? Sexta-feira. Sexta-feira ocorreu o primeiro casamento, quando Adão recebeu Eva. Um mulherão, né? Um mulherão, porque Adão tinha mais de 4 metros de altura, irmãos. Bom, hein? Eva batia no ombro de Adão. Então, põe tamanho nisso. Queridos, naquele dia Deus realizou o casamento deles. E o que Deus disse para Adão e Eva? Vejam aí. Quando Deus entregou Eva para Adão, Deus disse o que? No verso 28. Verso 28. Capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou. A gente, quando une um homem ou uma mulher, a gente não coloca a bênção? O pastor, o padre, não estende a mão e coloca a bênção sobre eles? Então, Deus abençoou Adão e Eva. E disse o quê? Frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Multiplicai-vos. Deus abençoou a união conjugal. Casamento é ideia de Deus. Coisa boa que Deus fez. E que existe hoje. Satanás tem tentado destruir o casamento. Mas pela graça de Deus ele ainda subsiste. Para a salvação da humanidade e dos filhos ainda existe. Mas a outra instituição sagrada que veio do Jardim do Éden é o 7º dia como sendo o sábado. E Satanás está tentando destruir também o 7º dia como o sábado, o dia de descanso. Vamos ler o capítulo 2 então, verso 1 a 3. Capítulo 2, verso 1 a 3. Leiam comigo. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Já de cara, na primeira página da Bíblia, Deus colocou isso aqui. Deus sabia que as pessoas iam ler pouco. São milhões que começam a ler um livro, lê a primeira e segunda página e param. São milhões que começam lendo a Bíblia, só lê o primeiro capítulo, o segundo capítulo e já desiste. Mas Deus já colocou tudo o que você precisa no primeiro capítulo. Não tem desculpa. Se você leu o primeiro capítulo e o segundo capítulo de Gênesis, você já conhece de onde você veio. Quem é o seu Deus, quem é o seu Pai. A semelhança de quem você foi criado. Você pertence a Ele. Nós somos propriedades divinas. E você já sabe, só lendo a primeira página da Bíblia, você já sabe que um dia sagrado existe para descanso. Eu escolho o meu dia de descanso. Você pode escolher o seu dia de descanso, mas o nosso Pai Celestial escolheu para os seus filhos um dia de descanso. Se você é filho de Deus, você aceita o dia que o Pai escolheu. Agora, se você, eu não aceito Deus como meu Pai. Bom, então você escolhe o seu, qualquer dia. Mas se você se considerar filho e filha de Deus, e eu fico emocionado em saber que Deus me fez filho dele, Jesus Cristo veio me comprar com o seu sangue para que eu fosse filho de Deus, isso me alegra. Isso não alegra você, saber que você é filho e filha de Deus? Que nós somos propriedade divina? Então, como filhos de Deus, o nosso Pai escolheu um dia para nós. E a escolha do meu Pai, eu respeito, eu aceito, porque Ele sabe o que Ele faz. Eu não sei escolher, mas Ele sabe escolher. Eu deixo que Ele escolha. E Ele escolheu o 7º dia. Queridos,
Por isso Satanás está tentando destruir a semana da criação e colocando o evolucionismo, porque assim ele destrói Deus como Criador e destrói e apaga da mente das pessoas o sétimo dia da semana como dia de descanso. O que ele mais quer é destruir o sábado como dia de descanso. Mas Deus está levantando na terra um povo sincero que lê a Bíblia e que ousa crer na semana da criação e honra a Deus porque fomos criados à imagem e à semelhança dele. Nós somos a imagem de Deus, Pai, Deus Filho, criados. Façamos o homem a nossa, viu que é no plural? Façamos, se fosse só um, falaria, eu vou fazer o homem à minha imagem, mas ali não. Façamos o homem à nossa imagem, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. É a divindade. Isso me alegra. Eu estou feliz, porque ele não só me criou, mas ele também colocou em mim um selo da criação, dando-me um dia de descanso. Amém? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus.